o nosso programa Em Foco está de volta para você aqui no seu segundo bloco, aqui pela Rede Premium TV. Você que nos acompanha tanto pelo seu canal 26 da Operadora NET, quanto também pela internet, pelas ondas da internet, através do nosso portal. Aqui você é sempre muito bem-vindo. Estamos recebendo o Dr. Anderson Machado, lá de Brasília. Ele que é advogado, consultor jurídico, especialista em direito condominial. Um tema muito importante que começamos a falar no início do nosso primeiro bloco, dirimindo aí muitas questões e tirando dúvidas. O direito em condomínio não é só no residencial, hein? Muito bem, tem diferenças. O doutor está aqui falando com a gente a respeito desses assuntos. A gente estava falando no primeiro bloco a respeito de algumas questões envolvendo dívidas condominiais. E sobretudo, com relação a isso agora, doutor Anderson, eu queria tirar uma dúvida, porque é o seguinte, eu fiquei sabendo, né, que tem algumas empresas que estão comprando dívidas, as garantidoras. Como fica essa questão? Isso é legal ou isso acaba trazendo algum problema lá no futuro, lá na frente para o condômino? Olha só, isso é uma discussão que recente, né? O mercado realmente está inflando com essas empresas que estão trabalhando com essas questões de garantidoras, ou seja, comprando a dívida do condomínio. O problema que a gente tem visto no mercado, eu até fiz agora um parecer a nível nacional, que foi me solicitado, inclusive, pelo Instituto Cidade e Condomínios Pró-Síndico, que me solicitou diante dessas questões. É muito relevante a gente colocar que a cessão de créditos, através de uma subrrogação, ela é sim uma coisa legal, porque ela está tipificada no Código Civil. Mas a forma como essas empresas estão atuando no mercado é que estão sendo de forma abusivas e ilegais. Então, diante do parecer, nós temos diversos pontos que elencam essas questões que realmente vão trazer a curto, médio e longo prazo problemas para os condomínios. E os síndicos têm que estar atentos. É claro que a forma como é vendida essa garantia é uma forma que enche os olhos dos condôminos do síndico, porque você é um condomínio que não se gera lucro, trabalhar com 100% de receita, é claro que todo síndico quer. Mas existe gatilhos, existem questões aí que realmente têm que ser avaliadas. Dentre elas, que uma coisa que me chama muita atenção é que, como eu disse aqui no primeiro bloco, o imóvel ele é um garantidor de uma dívida condominial. Caso o inadimplente não pague, ele poderá ser levado até a leilão e a pessoa perdeu o imóvel diante de uma dívida de condomínio. Do momento que você faz uma cessão de crédito, essa garantia se acaba, né? Então, ou seja, as empresas terão dificuldade depois de cobrar e não terão mais a garantia que é o imóvel, né? Uma outra situação também que a gente se preocupa com relação a isso é a forma como está sendo cobrado, né? Ou seja, as taxas administrativas são muito altas, pesadas, e isso gera com que realmente a empresa sempre vá comprando dívida, e isso pode virar uma bola de neve, né? E existem outras questões, existe também, até eu recebi recentemente um parecer da OAB de São Paulo, da Comissão de Direito Condominial, contra essa prática, também deu um parecer não favorável, e nós estamos aí, claro, alertando aos síndicos e realmente mostrando os pontos, que são vários, né, são inclusive pontos um pouco mais técnicos, né, que a gente está realmente mostrando para eles a ilegalidade e a forma abusiva como essas empresas estão atuando no mercado. E nós temos que alertar, como preventivo, como assessoria preventiva, eu sempre alerto aos síndicos que não façam e não aceitem esse tipo de prestação de serviço em condomínios. Muito bem. O doutor falou uma coisa muito interessante, que é a questão da penhora, que é um nome assim, quando a gente fala esse termo, quem está devendo já se arrepia todo. É verdade. E eu queria saber se existe alguma regra específica dentro dessa legislação, né, dentro ali da seção de crédito, que estabelece uma regra específica. Por exemplo, a pessoa está devendo tantos meses de condomínios, aí vai para a penhora. Como que funciona essa particularidade? Olha só, hoje com a mudança do CPC em 2015, como já disse aqui anteriormente, a cobrança de taxa de condomínio agora se tornou um título executivo. O que quer dizer isso? Se torna uma ação de execução, né? Ou seja, aquela fase de conhecimento, que era um outro rito, com audiências de conciliação, já se passou. Então, não tem mais essa fase. A dívida de condomínio normalmente é trabalhada da seguinte forma. Fica 30 dias, né? A administradora, a contabilidade que atua no condomínio, verifica o prazo e aí, durante esses 30 dias, tenta ligar, resolver para que a pessoa pague. De 60 a 90 dias já se passa isso para o jurídico, para que o jurídico faça a cobrança ainda na forma extrajudicial e caso o inadimplente não quite com as suas obrigações, aí é o ingresso da ação judicial. Diante desse ingresso,
É claro que, primeiramente, a gente vai solicitar uma forma de pagamento, né? O juiz determina que o inadimplente pague. Aí, se for o caso, vai se analisar até questões, antes de a penhora do imóvel, analisar questões de garantias que ele pode ter, de bloqueio em contas de banco, questões de carros, né? Então, existe primeiro uma peculiaridade de se tentar buscar uma alternativa para se pagar aquela dívida. Caso não haja, né, êxito nessa cobrança, aí sim, parte para o imóvel, porque, como disse aqui anteriormente, o imóvel, por uma dívida ser próprio terreno, o judiciário chama de próprio terreno. O que é o próprio terreno? A unidade deve, não é a pessoa. Então, essa unidade ela vai garantir o pagamento dessa inadimplência. Eu já tive caso, por exemplo, de um imóvel ir a leilão, né, foi penhorado e, claro, depois a leilão, com uma dívida que não chegava a R$5.000. Né? Então é complicado, as pessoas devem estar atentos a esse tipo de pagamento, independente da multa, os juros ser muito baixo, né? Mas tem que estar atento para depois amanhã não sofrer um prejuízo muito maior. Agora as câmaras arbitrais estão aí, né? Muita gente procura elas, tem se informado, tem recebido as informações para resolver as coisas de forma extrajudicial. As câmaras arbitrais, elas também entram dentro do direito imobiliário? É possível, por exemplo, o condomínio junto ali com o condômino ou com o inquilino tentar resolver fora da justiça essas questões? É muito importante. A gente falou aqui um pouquinho no primeiro bloco sobre alteração de convenção e regimento. Lá no escritório, quando a gente altera o documento, a gente costuma já colocar uma cláusula arbitral, uma cláusula até de mediação também, que é importante, né? Já para que as pessoas, antes de ir para o judiciário, possam procurar, sim, uma câmara de mediação ou uma câmara arbitral para realmente negociar essas dívidas. Não só a parte de cobrança de taxa de condomínio, como também com os contratos dos prestadores de serviços. A gente pode colocar que qualquer dúvidas, problemas, sejam dirimidos antes de ir para o judiciário em relação à parte de mediação. E claro que se houver arbitral, nem para o judiciário vai se tornar. Mas é importante, é uma cultura que está sendo ainda mudando passo a passo, né? A gente sabe que a lei de mediação de 2015 é nova, né? A de arbitral já tem mais um tempo. Então é uma mudança de cultura. Brasília, como eu posso dizer no mercado, nessa questão ainda está engatinhando, nessa questão de câmara arbitral. Eu acho que São Paulo já está bem mais avançado, mas eu vejo isso que realmente é um futuro e realmente vem acontecendo, e isso nós estamos fazendo com que, através da convenção, a gente estipulando essas regras, venha também acontecer em condomínios. É muito importante. Anderson, ouvi falar agora que as administradoras não estão mais podendo pegar a função jurídica para resolver junto também. É verdade isso? Existe uma questão seguinte, a OAB também, Brasília, né, não sei como é que está aqui em São Paulo nesse sentido, já tem notificado as administradoras, contabilidades, porque elas estão fazendo com que os advogados que trabalham nessas empresas façam a parte de cobrança. E não só cobrança, como assessoria jurídica, né, a parte de solução de conflitos. Então, é uma questão da atividade de um advogado. Ela é essencialmente do advogado. E elas estão usando dessa premissa para oferecer esses serviços. Então, isso é proibido. Já está caracterizado, em diante de um parecer também, a OAB estão de olho, já estão denunciando essas empresas como exercício ilegal da profissão. Nós, advogados, não podemos fazer contabilidade, fazer administração de condomínio. Nós temos o nosso papel. E eles também devem seguir só o papel deles. O que deve ser feito? A administradora pode indicar um jurídico, um advogado, para poder fazer inadimplência, uma assessoria preventiva? Pode. Desde que aquele advogado tenha um contrato direto com o condomínio, que é o cliente dele. Né? Mas não pode embutir isso no contrato que a administradora ou a contabilidade tenha com o condomínio. Esse serviço não pode ser embutido. Então, a gente pede que seja separado. A administradora indica o advogado vai lá e faz um contrato e presta o serviço para o condomínio. Então, esse é um zelo, é uma questão que tem que se tomar cuidado. E os advogados também estão sendo denunciados, porque existe um código de ética, né, num provimento da OAB Federal, que determina que o advogado não possa captar, porque isso está sendo uma captação também indevida para alguns advogados que veem nesse sentido, porque ele utiliza de uma empresa para captar clientes. Então, também estão sendo denunciados. Lá, o OAB do Distrito Federal tem trabalhado de forma afica para que isso realmente acabe, para ser um direito nosso, dos advogados, trabalharem dentro dos condomínios de forma específica e correta.
Sem sombra de dúvidas, né? Figura uma questão ética, porque o brasileiro, por si só, já vai assinando tudo sem ler e tudo que está embutido no contrato ele nem questiona, já Perfeito. vai ali, aceita de pronto, né? Perfeito. E quando a gente vê questões como essas que acabam indo para o lado da venda casada, fica muito fácil. Então você já está resolvendo comigo e você é obrigado a resolver qualquer outro tipo de questão jurídica junto com a administradora também. Né? Exatamente. Foge da ética. Foge da ética. E isso é importante, porque o que vale para um, vale para todos, é um direito de todos, né? E eu sempre trato para o advogado. Gente, o advogado da área condominial, ele é um advogado especialista. Né? Eu vou só colocar um pouquinho aqui que ele cuida de pontos e assuntos, Henrique, da área condominial. Um advogado, assim como o médico, né? Se eu brinco quando eu dou cursos, palestras, eu falo assim, olha gente, quando nós estamos com problema no pé, a gente não procura um neurologista, nós procuramos um ortopedista. É né? verdade. E os advogados também. Existem advogados especialistas da área, advogados na área tributária, de família, criminal e os advogados da área condominial. Então, eu recomendo que procurem advogados que entendam, que trabalhem com essa área de condomínio, porque realmente vocês vão ter um êxito, uma solução muito mais viável nesse sentido para os clientes condôminos e aí, claro, em especial os condomínios. Doutor Anderson, acredito que para evitar um problema, né, o doutor faz um trabalho ali muito importante que é a assessoria jurídica preventiva. Isso. Falando de prevenção, eu acho que é muito importante a gente ter ali nos condomínios um síndico que seja preparado, um síndico que venha estudar a legislação específica daquilo que está atuando, que tenha ali, se não tiver a bagagem, que tenha instrução para isso. Você indica algum curso específico ou existe alguma preparação para que o síndico exerça melhor essa atividade? Sim, é muito importante que o síndico conheça da legislação e não só da questão que envolva a legislação no Código Civil, a Lei 4591 de 64, que são as leis de incorporações, mas o síndico ele tem que ter um conhecimento amplo, porque o síndico ele trabalha, ele tem uma responsabilidade civil e criminal enorme no condomínio. Dentre eles, ele trabalha com a parte jurídica, ele trabalha com a parte de manutenção, que envolve os engenheiros, ele trabalha com a parte contábil. Então, são diversas frentes que, no dia a dia, o síndico responde por muitas questões no condomínio. Agora, cursos, tem vários. Começaram a surgir e inflar cursos no mercado do Brasil como um todo. Eu acompanho diversos grupos, percebo cursos com muita qualificação, cursos positivos, que eu acho que realmente o síndico deve fazer, se preparar, mas também tem cursos que a gente sabe que é mais um. O importante é não achar que um curso somente seja necessário. Os cursos normalmente são pequenos, de poucas horas, envolvem de 15 a 30 horas em geral, e a pessoa não pode achar que realmente está capacitada diante somente de um curso. Procure vários cursos, sabe? Quanto mais ela se informar, melhor o conhecimento, com certeza ela vai conseguir entender o que é condomínio e vai conseguir, de uma forma mais ampla, com responsabilidade, realmente trazer benefícios ao condomínio na qual ele é o síndico no momento. Porque eu digo sempre, o condomínio sempre fica, o síndico passa. Então, durante a gestão dele, que ele vai poder realmente ter aquela responsabilidade perante os atos no condomínio. Principalmente não só responsabilidades do dia a dia, mas civil, criminal, ele tem responsabilidade tributária, ele tem responsabilidade trabalhista, responsabilidade previdenciária, né? Questões que envolvem manutenção, são importantíssimas. Hoje nós temos diversos acidentes em condomínios, né? E o grande problema de condomínio, não se informar e não estudar do que o síndico está assumindo, é a omissão. Ou seja, não é ação. Ele muitas das vezes é omisso, não sabe que ele tem que ter um calendário de manutenção, que ele tem que ter um calendário de entender a parte de legislação, e isso traz consequências muitas das vezes desastrosas, e aí o nosso judiciário está inflado aí realmente de processo nessa área. Sem dúvida. Anderson, quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa e pedir para você deixar aí o seu recado final para o nosso telespectador e também as formas de contato. Quem quiser procurar, de repente, uma assessoria jurídica dentro da sua área ou tirar uma dúvida. Claro. É um prazer, novamente, como eu disse, Henrique, estar aqui, trazer essas informações. Eu, como professor há muitos anos, há 20 anos que eu dou aula, eu sempre gosto de trazer esse conhecimento, trazer um pouco de informação. Tá? Eu sempre estou à disposição. Tenho um escritório em Brasília, tenho um escritório em São Paulo, mas quem quiser anotar, posso deixar meu telefone aqui. 61, né, Brasília, tenho de São Paulo, vou passar o de Brasília, que é meu WhatsApp, 981580790.
Se precisarem de consultoria, qualquer área que realmente envolva a parte de condomínio, eu estou sempre à disposição. É uma alegria, espero que os senhores síndicos, condôminos, conselhos, sempre possam, de uma maneira geral, estar acompanhando o condomínio, porque é um patrimônio que as pessoas levam muitas das vezes anos e anos para conseguir o seu imóvel e para não haver uma desvalorização, que ele cuide daquilo, acompanhe quem é o síndico, né? Então é muito importante a formação e estamos aqui realmente para poder sempre contribuir e à disposição de todos. Grande abraço para todos aí, felicidade. Obrigado. Conversamos com o Dr. Anderson Machado, ele que é advogado, consultor jurídico, especialista em direito condominial, esteve aqui tirando algumas dúvidas que eu acredito que sejam de grande esclarecimento para todos. A questão de condomínios residenciais e também dos condomínios empresariais. Muito bem, vamos agora para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho voltamos com mais 2 blocos falando deste assunto, mas agora com uma síndica profissional, a Duane Batistucci. Daqui a pouquinho para você, não sai daí.